Desculpa, gente, e agora? Como tá o som? Som tá legal? Vocês estão ouvindo? Oi, Carla. O som tá legal? Só você falar e entrar aí. Desculpa aí, Cláudio. Tá, agora sim. Você É caiu porque tudo, tá. essa é a energia. Sim. Então, eu estava falando com eles sobre a questão que quando eu despertei, eu Uhum. andava na rua e escutava as nuvens conversando comigo, as árvores, os bichos. Eu vou contar uma história aqui, e olha que eu não usei nada, hein? Eu estava assim meditando e a nuvem veio vindo assim e conversando comigo. E ela falou que de onde ela vinha, não sei o quê. E de repente eu vi ela aqui. Eu falei, como é que você desceu? E ela explicou uma situação lá. Então, aí eu queria saber, porque me falaram todo esse contato de xamanismo. Uns falam que eu tinha que tomar ayahuasca, outros falam que não. Então eu queria ver se você ajuda a gente assim nesse despertar aí, quem está começando agora, que você pode trazer do que você sabe sobre isso, né? Uhum, uhum. Sim. Bom, tudo que eu poderia falar agora vai ser desde minha perspectiva, né? Desde minha experiência, não? Não estou falando aqui de nada absoluto, Por favor. mas eu acredito assim, o que normalmente se conhece como xamanismo, né? São as técnicas ou não só técnicas, né? Toda uma cosmovisão, né? Das culturas ancestrais, não pré-ocidentais, não que se organizam socialmente ou que como poderia falar? É todo um sistema de conhecimento, todo um sistema de ver a vida, a realidade, onde está tudo interconectado, a natureza está interconectada, todos os elementos, e nós fazemos parte de um todo, não? Então, eu acredito que, a partir da sua experiência, nesse sentido, é que as pessoas devem ter mencionado o xamanismo para você, não? Porque você estava num grau de unidade com o todo, que você conseguia se conectar com os elementos, não? Com as nuvens, com as plantas, com as montanhas, não? Então, eu acredito que essa expressão é uma característica do que nós conhecemos como despertar, não? Porque acredito também que o despertar ele tem vários momentos ou né, várias fases ou vários significados para muitas pessoas, não? Porque a gente poderia conversar também o que seria o despertar, né? Então vamos. Também, Aqui é não? aberto para todos e tudo que vier para agregar. Sim. Bom, eu acredito que despertar é despertar para aquilo que nós somos, na essência, não? E que é a coisa mais natural que pode existir, né? Tipo, despertar ao que nós somos é a nossa verdadeira natureza, não? Nós somos isso, né? Só que nesse processo civilizatório a gente entrou num grau de complexidade, de racionalidade, de pensamento, de mente, que hoje em dia até parece que o despertar é uma coisa extraordinária também, não? A gente Uhum, está tão longe da nossa natureza que parece que o despertar é quase que um milagre, não? sim. E que Quando na tem que ter verdade, uma. siga, siga, siga. Não, desculpa. Não, Não, continua. e com isso parece que a gente tem que ir atrás. E tem que experimentar de tudo, e tem que fazer tudo, Isso, participar de tudo. isso, né? Então, claro, eu acredito que um início do despertar traz isso, traz essa ideia, mas ainda na ideia de quem somos, não? Que somos alguém que está buscando despertar,
né? Então aí a gente entra nesse correr atrás, né, do despertar, digamos, né? Mas eu acredito que no momento a gente chega na compreensão de que, na verdade, aquilo que busco, na verdade, já sou aquilo que busco, né? Mas, Parece que a gente tem uma coisa que acontece no planeta que a gente tem que esquecer isso, né? Que a uhum, gente tem que, que acreditar que a gente não é desperto, que a gente não faz parte de um todo, que a gente tem que entrar numa disputa com o todo, é, né? acho que faz parte da brincadeira, Desse né? É um laboratório. jogo, é uma brincadeira, é um jogo, né? Que também, assim, com todo respeito, mas há muitas vezes a gente toma demasiado em sério, não? Desculpa, não entendi. A gente toma as coisas demasiado em sério, não? Com a seriedade do caso, né? Mas esquecendo que é tudo uma brincadeira, né? Esse processo não de me achar separado do todo até me encontrar com o todo de novo, não? Não? Então eu acredito que nesse tempo, nessa era, não? As práticas xamânicas, não? Ou todas as culturas ancestrais, não? Que têm um conhecimento muito anterior ao cristianismo, ou um conhecimento anterior ao processo ocidental, ocidentalizante. Muitas pessoas estão procurando nessas culturas ferramentas para que aquilo que eles estão buscando dentro de si mesmas, com essa intuição, não? Claro, tem pessoas que estão procurando também na parte do conhecimento do Oriente, em vários lugares, não? Mas uma das buscas é dentro dessas culturas ancestrais que nós chamamos de xamanismo também, né? Que nós É chamamos de uma das, xamanismo. é uma das mais fortes, né? Isso. Porque Todas as culturas sim, nasceram dessas práticas, na verdade, né? Todas as religiões, não? E é isso. Então, eu acredito que despertar, na verdade, seria isso, né? Seria acordar para aquilo que realmente somos em essência, né? Somos, em essência, é esse processo, né? É nossa natureza, não? eu, isso também não tem, por exemplo, assim, a gente já é isso, né? Então a Uhum, gente vai em algum lugar que tem um vórtice de energia que só faz a gente se conectar, né? Como se isso. fosse olhar para dentro, né? E às vezes é só um lugar simples, né? Uhum, Não é nada assim de um templo, e a gente acaba sentindo o que a gente sempre sentiu em outros lugares, outras vidas, o que a gente faz parte aqui. uhum. Isso, eu acredito também que é, as coisas acontecem também de acordo ao buscador, né? Às vezes o buscador precisa fazer longas caminhadas, não? Precisa ir a templos, não? Ou às vezes Sim, não, né? Ou às vezes simplesmente espontaneamente acontece, não? Outros procuram medicinas naturais. Acho que tudo é válido, né? Para tudo é despertar, válido. tudo é Aqui válido. a gente está aqui para aprender, né? Isso, e cada caminho tem seus desafios também, né? Porque ouço muito pessoas falarem, ah, não, mas assim é fácil também, né? Falam, né? Por exemplo, falando das plantas enteógenas que a gente chama, né? Que as plantas de poder, né? Que te levam a outro estado de consciência. Ah, não, mas tipo, eu tomo e fica fácil. Mas não é tão fácil assim também, né? Porque a pessoa tem que se enfrentar a muitas coisas dentro de si mesmo, né? Então, acho que todo caminho é válido e todo caminho tem seus desafios. E quando a gente trata disso, a gente cuida dessa nossa parte, desse nosso caminho, né, com equilíbrio e entendendo mais quem somos, a gente, aquilo que a gente acha que despertou lá atrás, a gente fala assim, pois aquilo ali era mais simples, né? O que está acontecendo agora quando a gente começa a se descobrir, né? Uhum, Quando a gente começa, a câmera tá caindo aqui. Quando a gente começa a entender
como as coisas funcionam na real, sem estar nesse presídio. Aham. Vou tentar arrumar aqui. Sim, foi? Acho que foi agora. Tá certo. Sim, então, e eu acredito também que a experiência de cada uma, embora pareça com as outras experiências, mas cada um tem uma particularidade também, não? Tem pessoas também que despertam nesse processo por um caso de quase morte também, não? Elas voltam desse estado, não? E conhecem essa outra realidade, né? Espiritual, digamos, não? Né? E isso que acho bonito da vida, né? No geral, é isso, né? Essa diversidade, até para despertar, é tudo diverso, não? E você acaba achando tudo tão bonito, né? Isso. Hoje eu tirei uma foto, né, de uma orquídea na rua, acho que até a Clara comentou lá, e outras pessoas, e aí eu falei assim, a gente não agradece a natureza, né? Tem muita Uhum. gente só fica naquela coisa da coisa ruim, mas nós temos cachoeiras, montanhas, praia, flores. Ô Cláudio, tem uma pessoa aqui falando, Cláudio, fala da alimentação, cuidado do corpo como parte do despertar. Sim. Esse é um tema também, acho que eu acredito que o próprio despertar, ele vai incorporando a nossa vida, ele vai, não sei se você fala assim, mas ele vai abrangendo cada vez mais aspectos da nossa vida, não? Ou seja, quando a gente começa cada vez mais a despertar, digamos assim, a gente vai sendo mais consciente, né? Mais presente, Uhum. não? Vive a vida com mais presença. E nessa presença é que vários aspectos, tipo alimentação, ou minha relação com, não sei, com dinheiro, minha relação com sexualidade, tipo, a espiritualidade, ela vai entrando nesses, né, então, nesse No seu caso, dia. no seu dia a dia. Por isso, eu acho a alimentação, ela é muito importante, né? Porque, primeiro, porque o mais, acredito eu, tá? O mais preciado que nós temos é a vida, né? Porque essa vida é a oportunidade que temos, né? Para isso, para despertar, não? Para agradecer, para viver, para experimentar, não? Evoluir. Evoluir, crescer, não? Plantar, semear, colher, não? A vida e todos os seus ciclos é o mais sagrado que nós temos, né? E o nosso primeiro contato com a realidade material, porque uma questão que eu me conecto muito com as culturas ancestrais é essa visão da matéria como uma coisa sagrada, não? Do plano material como Interessante. algo também sagrado, né? E digno de, ou seja, porque temos caminhos espirituais também que faz um corte ali, não? Faz um corte, não. A matéria é mais, não é tão espiritual. A terra é menos que o céu, sei lá, não? Então, as pessoas começam a descuidar muitas vezes o plano material e nisso, né, no plano, porque acham que a matéria é mais burda, mais densa, então não merece atenção, não? Sim. E as culturas ancestrais não, né? Na verdade, quando a gente desperta, tudo é sagrado e tudo tem um porquê. E tudo está no lugar que tem que estar, não? E assim a matéria, né? Ela é sagrada, ela tem uma função, não? Então, o nosso corpo é o nosso veículo que faz contato com esse plano material, né? É o mais imediato que temos, né? O nosso corpo é que possibilita a experiência, né? E nesse sentido, o que eu dou para meu corpo, né, com uma alimentação um pouco mais sadia, um pouco mais consciente, é o que vai me possibilitar também
uma experiência mais prazerosa, não? Porque uma boa alimentação é sinônimo de vitalidade também, não? É sinônimo de saúde, é sinônimo de alegria, é sinônimo de muita coisa, não? Mas Sim, hoje em dia, na sociedade de consumo, o que se come mais é tudo menos alimento, não? Não? Então já o meu contato com a primeira realidade, que a matéria já está mediada por toxinas, está mediada por muita coisa, não? Dentro de mim. uhum, Então acredito que o alimento, ele e tem muito, não? A gente pode falar muita coisa sobre alimentação, mas para não fugir muito do tema, né? Quanto mais natural o alimento, eu acredito que ele mantém a vibração da terra mais intacta, não? É diferente você comer uma fruta natural, orgânica, do que uma fruta transgênica cheia de agroquímicos, não? Ela tem outra vibração, né? Então, é isso que a gente coloca para dentro do corpo, né? Então, é isso que, não? Mas também é importante, mas também é uma coisa, é uma necessidade, é um caminho que tem que surgir de dentro da pessoa, né? Ninguém pode impor de fora, né? Ou ninguém pode se impor de fora também. Ah, não, eu preciso comer certo. Aí, senão aí vira uma neurose, não? Né? Aí vira um ismo, não? Não, né? Um tem que ismo, tipo, ser aí você natural. fica isso, aí você fica tipo só falando disso e com aquela coisa da alimentação e fica defendendo, levantando bandeira, aí você fica até incomodado com os outros, com as eleições que o outro no livre albedrío do outro tem para comer, você fica incomodado e fica evangelizando, né? Mas quando é natural, tipo, isso vai surgir espontaneamente, não? Então a gente tem que ter um pouco essa flexibilidade, não? Também. Tipo, ter Sabe, conhecimento, ter informação, mas ao mesmo tempo saber que isso acontece naturalmente, não? Tem que acontecer naturalmente. Sim. na época que eu era criança, estava pensando agora, hoje em dia quase não se vê isso, mas a gente tinha muitas árvores. Tínhamos muitas árvores perto das nossas casas e pé tipo mangueira, tem manga, goiaba, carambola e cajá, e a gente subia e ficava na árvore comendo, e a gente comia de tudo quando a gente era criança, né? Quando a gente era mais novo. E agora tem Uhum. essa questão, sim, até do julgamento, né? Eu tenho um grupo de estudos que a menina falou que ia sair porque lá ninguém era vegetariano, porque todo mundo tinha que ser vegetariano. Uhum. Então ela falou que não. Então aí eu conversei com ela se aquilo era realmente natural ou se fazia parte de ser aceito ou por levantar algum tipo de bandeira, né? Uhum. Uhum. Isso, por exemplo, falando do xamanismo, não especificamente as culturas ancestrais, eu conheço muito poucas que sejam vegetarianas, né? Claro, a relação com a carne é outra, não? O consumo de carne não está ligado à indústria, não? A uma indústria que cria animais desde pequenos, mantém fechados naquilo, dá alimento cheio de hormônio. Aí o animal nem vive solto, nem vive livre, né? Apenas vive para ser morto. Nas culturas ancestrais, não. Na cultura ancestral era a caça, ou era o próprio animal que a pessoa cria, né? Então, é outra relação também. Mas muitas das culturas, digamos, xamânicas, não? Tipo nos rituais de Norte-América, nos rituais se ofrenda carne de veado, não? Em alguns rituais. Então, por isso digo, é um tema meio polêmico, né? Sim, é assim. É um tema meio polêmico, mas que acho bom levantar também nessas questões assim, não para a gente doutrinar ninguém, mas para que cada um tire suas próprias, né, conclusões também.
Eu fiz a viagem para Sedona uma vez, e durante um ritual, o recado que veio, uma energia que faltava para mim era comer raiz, que estava Uhum, dentro da terra. E eu falei, caramba, realmente eu não como quase. uhum. Então, cada um teve um recado. Eu acho que aquela questão era mais para cuidar da minha alimentação, porque era muito fast food, era muita besteira, né? Isso, isso. Não, e Então, e também claro, um pouco para ter rápido, sabe por quê? Eu tenho, como eu tô meio gordinho, eu tenho comido muita salada. aham, Se eu comer só salada e beber água, essas coisas assim, aí já era. Eu quase não fico aqui, uhum, sabe? Aí, para equilibrar, eu como um peixe, como uma outra coisa, para aterrar também, né? Porque senão, depende de cada um isso. É como você falou, isso é um isso. pouco polêmico. É muito de cada um, né? Mas tem muito isso que você falou, né? Ah, não, mas se não, como assim? Se não é, se a pessoa não, se o grupo não fala nada do vegetarianismo, então como assim? Não, E a cura mas funciona. O trabalho de cura, mesmo comendo carne ou comendo, enfim, o que for, a cura acontece, porque todo mundo está ali é, com amor para curar o é, próximo, né? Eu acho que isso, essa coisa é né? muito detalhe. O sol, quando o sol sai, ele não escolhe, né? Quem é, quem é vegano, quem é, ele esquenta todo mundo, né? É o que foi dito aqui uma vez, o importante é o que você pratica, né? Cada um, para não ter Uhum, ficar batendo boca, né? Cada um come o que quer, o que sente melhor. O que não sentir melhor não come, é o que eu sempre achei. E sejamos uhum, felizes, vamos para praticar o bem ao próximo, aos animais, à natureza. Tem um amigo que ele fala assim: Léo, você fala que eu como muita carne, né? Por causa dos bichinhos. E a família do alface? E a família das sim. verduras? E a família. Sim, Porque também são mas, seres vivos. mas o que eu acho legal na alimentação é a gente poder ter um alimento que te nutra, não? E que te dê vigor, que te dê vitalidade, não? Mas para isso a gente tem que sentir no próprio corpo, né? Então, eu acho que o processo de despertar, quando a gente começa a ser mais sensível, a ser mais perceptivo, a gente vai ficando mais aberto e mais perceptivo a reconhecer quais alimentos me dão mais vitalidade, né? Ou qual me dá sono depois que eu como, né? Então, acho nesse sentido, cada um pode descobrir aquilo que traz essa vitalidade, né? Para cada um. Eu tenho uma Né? coisa, quando eu trabalho com desobsessão, limpeza sinergética, com uma energia muito forte, quando acaba, eu fico com vontade de comer carne. Uhum, Vem um sentimento assim de querer comer carne. E aí eu fico vendo qual é o melhor caminho, né? Porque eu também não sei que tipo de energia é essa, uhum. mas eu sinto que quanto mais a energia é pesada, mais pede isso. Essa energia de comer tipo um churrasco. Sim, sim. Não, isso a gente, eu não estou nem falando disso porque tem uma questão ali também vibracional, né? Uhum. Da carne, de energias mais pesadas, mas aí isso é mais polêmico ainda. Eu acho que melhor. Vamos lá. É, Não, mas vamos, por mais uma coisa interessante que você falou, né, que a gente estava falando no início, que na verdade o que que seria o despertar, né? E aí a gente disse que o despertar é na verdade nosso estado natural, é o que nós somos, né? Então, mas muitas vezes nós acreditamos que para ser aquilo que já somos, não, que é nosso estado natural, a gente precisa fazer uma coisa. Mudar a alimentação, fazer o outro, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, parece. E quando a gente se percebe, a gente vê que ainda está agindo dentro desse lugar que não pode estar quieto, não? Né? Porque na verdade aquilo que somos a gente só percebe no estado de quietude, né? De calma, não? exatamente. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa assim também, não? Porque a gente acredita que aquilo que somos é conquistado lá no final, com muito esforço, com muitas privações, não? Porque é uma coisa que está muito difícil de atingir o nosso estado natural, não? Isso, claro, por conta desse esse
esse estado de desconexão que temos, né? Todos, não? Numa civilização, né? Mas faz parte, né? Faz parte. No início do meu despertar, teve uma semana que eu fiquei escutando, sabe assim, música de índio e pé Uhum, no chão, opa, desculpa, batendo o pé no chão e tudo. E aí eu falei, cara, eu comentei com um grupo, né? Eu falei, gente, tô sentindo isso. Aí falaram assim, é seu lado xamã que está pedindo para você se conectar com essa energia. E aí eu falei, então vou procurar saber como é que faz, né? Para conectar com essa energia xamã. E aí fui uhum, fazendo, me conectando com a natureza, meditação. E logo em seguida fiquei com uma vontade louca, assim, durante 3, 4 dias de erva, sabe? Aí eu falei, uhum, gente, eu acho que parece que eu quero fumar alguma coisa, ou, sabe? E eu fiquei meio assim, não sei o que eu faço, porque parece que era como se eu estivesse com fome de alguma coisa que eu não estava sabendo. uhum. E aí até que aquilo passou, me acalmei e eu falei assim, eu não sei, eu estava aprendendo a lidar com isso, né, com aquela situação, não sabia. Uhum. Mas não sei se eu tinha que fumar alguma coisa, se eu tinha que comer alguma erva, né? Não sei. Eu Uhum, sinto muita vontade de participar de rituais xamânicos, assim, uhum. rituais, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso, e dentro também do que normalmente se chama de xamanismo, a cultura ancestral, tem muito a conexão com os ancestrais, né? Com os ancestrais, não? Então, eu acredito, pelo que você tem me contado, não? Que você tem essa abertura, não? Que você já trabalha com desobsessão e todas essas coisas, né? Você deve ter aquela questão mediúnica mais um pouco apurada também, não? Mas e muitas vezes o tabaco, não? Que ajuda também como um aterramento, como uma proteção, não? E Aham. muito, não? E como mensageiro, como um aliado, não? Dentro do mundo das plantas, não? Não? Interessante. Mas o tabaco natural, não o cigarro, né? Sim, sim, a erva. Uhum. Aham, o tabaco mesmo, a planta, não? Você falou uma coisa de ancestral que vem para proteger. Eu lembrei de uma situação. Quando eu entrei, aí eu conheci o grupo que estudava, né, sobre espiritualidade numa casa. Aí eu falei, pessoal, vamos um dia lá em casa, tudo aberto, a gente conversa. Umas mulheres resolveram fazer um ritual com caldeirãozinho. Acho que Uhum. é o Wicca. Se o pessoal aí souber, pode botar aí Ah, da para Wicca. ajudar. Acho que é o Wicca. E não sei o Uhum. que, e eu tava passando mal. Eu não sei o que, eu tava, eu tava aprendendo aquilo tudo naquele momento, eu tava passando mal. E aí eu fechei o olho, falei, sai, sai, sai de mim, com medo. Quando eu abri o olho, eu vi vários índios assim, ó, mas muitos, Uhum. atrás delas, e o que estava na frente falou assim, não pode. O que vai acontecer aqui, isso não pode agora. E aí falaram que eu estava de olho fechado, eu dei um assopro. Eu apaguei tudo que estava no caldeirão. E aí eu falei, os índios apareceram aqui, falaram que não pode ter isso aqui. E eu não sei se isso faz parte da ancestralidade, né? Uhum. Desses índios que apareceram aí. Pode ser, não? E foi tão Mas, legal que no dia, depois chegou uma menina e falou assim: Nossa, eu tô vendo muitos índios aqui. Eu falei, então é verdade. Se ela chegou uhum. depois e falou, então é verdade. Sim, sim, claro, claro. É muito interessante, né, essas energias que aparecem pra gente, que estão ligados com a gente. Aquilo que você falou, a coisa já está com a gente, já Aham, está ligado na gente, né? isso, E a gente, quando começa a ver, a gente acha que está despertando, mas aquilo, isso já é a gente já. isso. E eu acho que todas essas manifestações também, não, essas visões, ou essas presenças, ou esse lidar, não, com esse mundo espiritual, com espíritos, eles, isso é, não sei, é como eu vejo, né? Isso Pode falar. é mais uma consequência, não? Mais uma consequência do anelo pela minha busca, não?
no meu caminho, né? Eu, digamos, né, eu nesse caminho do autoconhecimento, não, de me conhecer, esse contato com energias, com espíritos, com tudo isso, ele vem naturalmente. Falo isso porque para a gente não confundir, não? E achar que é isso que estou procurando, os fenômenos, não? Espirituais, né? Ou que muitas vezes chamam esoterismo, ou muitas coisas, né? Porque muita gente entra num caminho espiritual em busca não de autoconhecimento, mas muitas vezes em busca de ter essas experiências, não? Exatamente. E a gente pode se confundir um pouquinho nesse processo, não? Pode se confundir um pouquinho, não? Não que esteja E aqui, errado, não, não tem nada de errado naquilo, mas é bom ter o foco sempre, não? Claro, não? Quem sou eu, né? Tipo, o que que estou buscando, né? Para onde estou, que estou, quem sou eu, que estou, não? Porque, claro, porque eu vejo muito isso, pelo menos aqui no Peru tem muito isso também, né? Tipo, muita gente no esoterismo chamando, achando que isso é o espiritualidade também, não? Quem sou eu para falar o que que é e o que que não é, não? Não? Né? Quem sou eu para falar quem é e quem que não é? Não, mas eu acredito que para mim, no meu caso, o foco é meu autoconhecimento, não? E é depois isso, a dali, experiência. tudo que tem que vir, vai chegar, mas não é minha busca, não, não é que estou ali querendo ver, querendo, não? Né? Porque muitas vezes é mais uma curiosidade também da mente, não? Sim, Não? E nesse processo de saber quem sou eu, já estou vendo que eu não sou a mente. você não En- é a mente. Isso. Então, aqueles pensamentos é de quem que quer, não? Eu vi uma Mas tudo postagem que bem. você colocou da vozinha que escuta quem escuta a vozinha. Eu falei, caramba, aquilo é muito legal, né? Que está dentro da nossa mente, da nossa cabeça. Isso, isso. Mas claro, isso é cada um, né? Cada um tem seu próprio processo, desse processo de despertar, né? Mas voltando ao tema, né, do xamanismo, do despertar, né, que eu vi ali, estou vendo aqui, eu acredito que hoje em dia as plantas, não, as plantas sagradas, ayahuasca, tudo isso, elas estão um pouco que sendo muito usadas, não, com esse fim de despertar, eh, e acho válido, não? Porque nós estamos tão acostumados ou tão sempre nesse mundo tão racional, não? Então, acreditando só naquilo que existe, só naquilo que vejo, naquilo que vê, e, não? Que essa planta está fazendo isso também, essa e outras medicinas, não? Estão ajudando nesse processo, não? Estão ajudando as pessoas verem e colocarem que existem outras realidades, né? Outros relativizar também no meu ponto de vista e acho válido, mas tem seus desafios esse caminho, mas ao mesmo tempo também tem seus cuidados, não? Tem seus cuidados também. É, aqui no, onde eu moro, teve uma época que uma galera ia só por causa que era budismo. E aí eu falava, gente, não é perigoso Uhum, vocês irem lá só para tomar, para ver se vê alguma coisa? E até que um dia eu fiquei sabendo que um fugiu, pulou o muro e não aguentou. Porque isso uhum. é o que alguém escreveu aí, né? A pessoa está querendo ver fenômeno, 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 e eu digo, né? Ele acaba olhando para o fenômeno que tem aqui dentro, né? Então, assim, eu Isso, acho também que é isso, super válido qualquer coisa que faça a gente conectar com a gente, para a gente saber isso. o que a gente realmente é, né? Uhum, uhum, uhum. Porque eu acredito que qualquer caminho tem seus perigos, não? Né? E acredito que um dos perigos
não vou falar do xamanismo, porque para muita gente o xamanismo só está limitado ao uso de plantas, que não é, Ervas. não? Não? Que não é. Mas, digamos, pelo menos aqui na América, as culturas ancestrais, muitas delas, sim estão ligadas ao uso dessas plantas, né, enteógenas, não? Mas um dos desafios também pode ser esse, não? A gente ficar muito atrapado no que se chama mundo astral, né? Não? E tipo, nossa, porque eu fiquei lá e tive aquilo, e vi aquilo e encontrei aquele ser e tá, e lá, e lá. E já está esperando a próxima vez para estar lá e depois de novo para estar lá, não? E a gente acaba esquecendo que na verdade a vida, a evolução e o despertar é aqui, né? É. Nesse aqui. O que a gente pega lá, o que a gente recolhe lá é para trazer para cá, não? Tem que ter equilíbrio. E é aqui que é alquimia, não? Né? É aqui que é alquimia, não? É aqui, é nesse plano que a gente encarnou e estamos aqui justamente para isso, né? Para, né? Para se conhecer e nesse autoconhecimento a gente descobrir nossas realidades e descobrir outras realidades, outros planos, não? Mas para transformar esse plano aqui, não? Primeiro, não? Esse é o sentido de estar aqui. Sim. Porque se era para transformar os outros planos, a gente estava lá, nem precisava estar aqui, né? Nem precisamos Eu, estar aqui. Então, quando é vou, trazer essa harmonia, é isso, eu acredito, né? Construir essa terra de paz, não? Construir esse céu aqui na terra, não? eu tenho ido, mas o que eu faço lá é aprender como fazer aqui. Uhum, O que eu tenho que fazer aqui, né? uhum, As pessoas perguntam, você foi para onde, qual o nome? Eu falei, cara, tem que estudar tanta coisa lá para praticar aqui, que eu não sei para onde eu fui, nome de ninguém, não tem tempo de perguntar, porque lá é uma coisa muito dinâmica, porque isso. parece que nunca perde tempo. Tem certos casos que certas coisas, mas que são quase muito poucas, não? Que se resolvem lá, não? Certas doenças, não? Certas questões mais, digamos, não sei, certos trabalhos, não? Que isso sim é um trabalho xamânico, né? É ir lá para desatar, fazer certas coisas para trazer uma harmonização aqui nesse plano, né? Mas quase esses casos são mínimos, não? São mínimos, não? Para mim, não? Desde meu ponto de entender, não? O maior trabalho é aqui, não? É aqui, É aqui, é porque aqui porque é daqui para lá que floresce, não? E não de lá para cá, muitas vezes, não? aqui eu, por exemplo, assim, eu estou aprendendo quem sou eu, tentando me equilibrando, procurando, buscando a cura, buscando, porque eu fui para um despertar tão acelerado e eu fiz questão de ser acelerado que aí saiu fora da caixinha, né? Uhum, Aí cadê o aqui? Então aí eu estou equilibrando para poder ficar bem aqui e saber o que você é aqui com um olhar do que realmente como você funciona. Você querer conversar isso com o outro é um pouco difícil, uhum. porque como eu já falei numa live aqui, a gente tem que saber conversar de uma forma que todo mundo entenda o E caminho. saber com Cada quem um, conversar também, né? cada um tem o seu despertar, cada um tem o seu caminho, mas quando vem conversar a gente tem que saber o que falar, senão fica aquela coisa meio de fanatismo, né? Uhum, Tem que fazer isso, que não sei o quê. A minha verdade, por isso que eu falo que aqui eu só conto as minhas experiências, que não é verdade absoluta, só são as minhas experiências. uhum, uhum. Sim, E eu estou eu acho. aprendendo ainda. Tenho que Sim, aprender muito. todos, não? Porque falando É, do despertar, esse caminho é infinito também, né? E cada vez tem mais, não? Cada vez é sempre aquilo que você tem acha que está. E o que está lá isso, atrás já não é mais, isso é verdade. isso, né? Então, acho que tem que, não? E se a gente pode trazer um pouquinho dessas culturas ancestrais que eu vejo, é essa valorização,
desse plano, não? Da matéria também, não? Né? Porque, claro, a cultura ocidental, né, a cultura de consumo tem uma hipervalorização da matéria, não? Já seja dos sentidos, das experiências sensoriais, já seja do consumo, não? Então, muitas vezes o caminho natural que a pessoa faz no processo de despertar é negar tudo aquilo, né? É ir para o lado, o ponto extremo, né? Nego a matéria e eu só falo de lá. Mas tudo bem, é o processo natural, né? É o pêndulo, não? Esteve muito para Sim. esse lado, agora tem que ir para o outro. Mas quando volta do outro lado para aqui, e é o que o xamanismo ou as culturas ancestrais trazem, é essa, novamente, essa sacralização da matéria, não? Da realidade, não? Deste plano, não? De ver que tudo acontece neste plano para este plano, não? Não? É o mais imediato que eu tenho, não? Sim. Este corpo, essa terra, essa água, esse fogo, esse ar, não? Eu vou te contar uma coisa, Cláudio, e para o pessoal que está assistindo e que vai assistir. Vai ficar gravado aqui e lá no nosso novo canal, Energia Crística. Eu tô com um psicólogo que ele tá me ajudando. E eu falei para ele assim, cara, o despertar tá sendo tão rápido, tão rápido. Antigamente, eu ia pra praia normal. Vai pra areia, entra na água, se conecta com aquilo e sai. Hoje em dia, eu chego perto do que é a praia, eu vejo tantas coisas que eu falei, cara, isso não é simplesmente você sentar na areia, mergulhar e sair. Tem toda uma outra coisa. Então, o que acabou acontecendo? Um respeito com a praia, como com a natureza, como fazer uma trilha e respeitar a cachoeira, coisa que eu não tinha com a praia. Uhum, Então, é o que você está falando, foi o que eu entendi. É você estar aqui, entender como aqui funciona e como você pode viver aqui e evoluir na matéria, né? uhum, Então, se você vai a uma praia, percebe o que que é uma praia, vai para uma trilha, fazer uma trilha, uma cachoeira, enfim, subir um morro, e você sabe que aquilo tudo é você, que você faz parte de um todo, acho que você começa a respeitar mais, né? uhum. Não, e Minha essa opinião. percepção do... Assim, e separou? Não, não, tá tudo bem, Não, tá. eu estou Sim. prestando atenção. Assim, não, não, que pensei que tinha parado aí. Não, que essa percepção de tudo que está à nossa volta, não, seja cachoeira, praia, é só é possível nesse processo do despertar, não? Porque muitas vezes, enquanto às vezes a gente também, quantas vezes já passou pela mesma trilha, quantas vezes já foi na mesma praia e nunca percebeu nada, não? Porque, claro, estava absorvido por seus pensamentos todo o tempo, né? Em nenhum momento havia um espaço para a pessoa olhar ao redor dela sem que entre ela e a realidade tenha um pensamento de por meio, né? Sempre está pensando, 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 projetando, conceituando, classificando, julgando. Então passou 30 vezes no mesmo lugar e nem viu que existia ali uma palmeira, nem viu nada, né? Porque estava ali, né? Só pensando, 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 pensando. E um sintoma do despertar é esse, né? Também, que esse processo de pensamento para um pouco e você começa a ver, né? Mas não é que seja uma coisa extraordinária que você está vendo, na verdade é o que sempre estava ali, só que eu estava vivendo só na minha mente, nas minhas projeções, nos meus pensamentos, no meu julgamento, não? Ou no amanhã, ou no ontem, né? Ou daqui a pouco, não? Então um sintoma do despertar é esse também, né? É essa presença, não? Que te faz perceber o milagre das coisas, não? Né? Mas a gente só pode ver o milagre e a vida só quando a gente está silenciando um pouco, não? Quando está com um pouco de silêncio e não há nenhum pensamento entre mim e o outro e a realidade, não? É um Você me estado de fez, comunhão, é um estado de comunhão, né? De conexão, não? você me fez lembrar da pandemia, né? A pandemia fez isso com muita gente. Ficar Uhum. parado em casa, pensando, Isso, olhando. isso. Isso mexeu a cabeça de muita gente. Vai Tentou ver que por fazer, né? isso. Tentou fazer, mas tinha Netflix.
Não, é porque assim, Eu eu tô brincando. escutei um amigo que falou assim: caramba, Léo, você sabe o que a pandemia fez comigo? Eu falei que ele me deixou maluco. Eu falei, mas isso acontece com todo mundo. Não, não. Eu parei e percebi que eu tenho uma mulher e 2 filhos. Eu vivo com uma mulher e 2 filhos. Porque acorda muito cedo, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho, vai para academia, toma banho, come e dorme. Aí Uhum. fica nessa máquina, né? E aí eu falei assim, caramba, percebi que eu tenho uma família. E agora tem um cachorro que se chama, sei lá o nome do cachorro. Eu falei, Aham. faz parte do processo, cara. Faz parte do processo. E em essa parte do processo também, que muita gente começou a ver como é difícil, dependendo do grau, né, de consciência da pessoa, ela pode ser, não, como é difícil lidar com outro, não? Conviver com outro, então. Mas na verdade Você não é tem que com tirar a outro, é com a máscara. gente mesmo, né? É com a É, gente você tem que mesmo. tirar a máscara. Isso, Você tem que ser você. É, isso. E ser você e aceitar o outro também como ele é, né? aceitar o outro, é. É, E isso é parte também do processo de despertar, né? Que eu acho que é o que é o imediato, né? Porque é, uma dos como eu diria, uma das coisas que eu acho muito bonita na cosmovisão andina, né? A cosmovisão dos Andes aqui do Peru, é essa sacralidade das relações, não? Não? Da minha relação com o todo, primeiro, da minha relação com as pedras, com as montanhas, com os rios e com outro ser humano, não? Não? É nessa relação é que está o desafio, o mistério, não? É aqui que eu tenho que harmonizar, sim. não? É aqui onde eu tenho que achar a paz, né? Porque claro, muita gente, muitos caminhos também falam de, não, eu preciso renunciar ao mundo, ir para um lugar bem longe e ficar sozinho para me iluminar, não? E claro, não, se não tem ninguém ali te desafiando, ninguém te questionando, não? E eu acho que é, é isso de cada Às um, vezes, né? por Como isso, você a falou. espiritualidade pode ser um escapismo também, não? Sim, Quando ela não está verdade. basada aqui nesse plano da matéria, quando ela não é para transformar o plano da matéria, ela pode ser uma forma de fugir, né? De fugir, não? Não? De criar uma fantasia, um lugar que é mais fácil também, não? O mundo, então. Hum. Eu ia perguntar se a Carla quer participar para ela falar sobre o despertar dela, sobre a conexão dela, porque foi ela que me indicou você. Uhum. Mas ela está falando, a Dina, que estou chorando 3 dias porque o meu vizinho cortou galhos das minhas laranjeiras pela primeira vez, literalmente carregada. Aí, tá vendo? É isso que acho que você acabou de falar agora, Cláudio. A Uhum. convivência com o próximo, né? Com o Uhum. outro. Você falou do Peru, pedra, sabe que eu queria ir conhecer o Machu Picchu, Uhum. mas o que você acha? Porque eu vejo que tem gente que fala, não vai, vai, não vai, e tu fica assim, cara, vou ou não vou? Eu acho que é de cada É um mesmo, válido. não? É É, válido, não? Porque sempre tem lugares que estão mais carregados de, não? De energia, porque muita gente levou seus rezos, suas orações para aqueles lugares, não? Então, claro, é muito mais fácil, né? Talvez acceder a esses estados nesses lugares, né? Por isso que a gente tem um altar, não? Sempre tem, não? Acho que é válido os lugares de peregrinação, não? você São. faz grupo para lá, não? Assim, oficialmente não, mas aí muitas vezes tem gente que fala, bora, e a gente vai. Mas
não assim, tipo, né, oficialmente. Hum, Se eu arrumar um grupo, já sei com quem eu vou falar. pode, bora. Bora! Eu tenho um grupo que eu fiz um roteiro para setembro do ano que vem, Sedona. Aí tem um dia inteiro com os Hopi, na tribo dos índios, né? Uhum, Americanos. E aí eu falei assim, cara, acho que isso vai ser difícil para mim, porque eu não sei. Porque eu já fui uma vez para lá e mexeu muito comigo. Uma energia muito forte que tem naquela parte lá de Sedona, no Arizona. E uhum. passar um dia numa tribo com os rituais dela, eu acho que vai ser bem forte. Mas isso depende de cada um também. Às vezes eu posso chegar lá e não sentir nada. Uhum, uhum, Tem uma cidadezinha, para sair só um pouquinho do que a gente está falando, na Índia, que eu esqueci o nome dela agora, a Auroville. uhum. Auroville, que todo mundo se alimenta do que planta, tem um Não, templo lá Ecovila, não. bonitinho. É, uma ecovila, É isso. uma Ecovila. É. Aí eu fui muito ansioso para lá, e quando cheguei lá, na entrada tem uma galeria, um shopping com bastante loja. E eu falei, Uhum. ué, mas não fazem a mesma roupa, não fazem, não vivem, eles não vivem do que eles produzem, tem que ter um comércio, aí eu fiquei um pouco confuso. Aí só que eu não entendi se o comércio são das pessoas em volta ou se eram deles mesmo, né? Uhum. Mas é o que eu tô falando, tem gente que vai se conectar com uma outra coisa e tem outros que vão reparar outras coisas, né? Sim, sim. Como sempre, né? E Você acha que o xamanismo tem alguma conexão com a energia extraterrestre? olha, não sei se o xamanismo como tal, mas tem muitas culturas ancestrais que relatam suas origens em outras estrelas, não? Dependendo da cultura, dependendo do lugar, tem, tem sim, não? Isso é muito interessante. Como é que é a visão no Peru sobre essa questão de espiritualidade, xamanismo, energia de fora? Porque eu sinto aqui, por exemplo, assim, aqui no Brasil eu sinto que a questão era muito católica, né? Mas agora o número das pessoas que estão mais ligadas com a espiritualidade está aumentando muito. Uhum. Ah, acho que é um movimento que está acompanhando todo mundo, né? Mas o Todo que mundo. mas o que eu vejo aqui é que aqui teve tem, né? Essa relação com a sacralidade da natureza, da vida desde sempre, não? É uma coisa ancestral, não? Não? E está muito viva ainda, não? Ou seja, aqui tem muita consciência, digamos, espiritual, com as tradições ancestrais, que nunca passaram por um New Age, digamos, né? Por essa onda New Age da espiritualidade, não? Porque a onda New Age da espiritualidade que está revalorizando alguns saberes ancestrais, não? Isso nas cidades, mas nos lugares, se você vai, ainda está vivo assim como era desde sempre, não? Não se viu, não mudou. Não? Claro, em esse contato com muita gente que está vindo de fora, estrangeiros, ou as pessoas de cidades, de Lima, de centros urbanos, está havendo, né, um contato e uma troca e uma mudança, não? Mas está acontecendo, não? Mas, independente, eu acredito que tudo o que a gente fizer, ou qualquer movimento que esteja ao serviço do despertar das pessoas, é bom, é válido, não? Sempre com os Com certeza. cuidados, não? Para preservar as culturas, não? Porque nesse processo muitas culturas podem se ver um pouco afetadas, mas também é o processo natural de qualquer cultura, não? Elas são dinâmicas e elas vão se transformando no contato com o outro, não? Então, quem sou eu para querer assistir uma cultura super pura, não? Só para eu ver, não? Acho que Não. vai ser um pouco difícil isso, eu acho, porque Isso, não, e é parte vai, da natureza humana, não? Ela é dinâmica, não? Sim, de cada um. de cada um. É, ontem eu fiz uma live aí eu me confundi numa situação.
eu pensei que as pessoas estivessem falando do despertar da humanidade, mas as Uhum, pessoas estão falando do despertar do planeta. Aí eu falei assim, pô, mas o planeta desperta? Acho que o planeta desperta, o planeta já é ele, em evolução, ele não para, o planeta uhum, Terra. Eu acho que quem tem que despertar, acho que é o ser humano. Né? Despertar aquele que você falou, se ver, saber quem é, evoluir, tentar mudar a frequência do planeta, mas com a sua própria energia, com o seu próprio eu. uhum. Isso. É, mas é porque isso também pode ser também, não? Já que o tema é xamanismo, no xamanismo, né, nas culturas ancestrais, todos os elementos, eles têm vida, não? Têm energia é, primária, tem. As pedras, as árvores, tudo tem espírito, né? E o planeta como um todo tem um espírito também, não? É. Não tem é um todo, claro, mas que nós somos parte também daquilo, não? Estamos dentro, não? E ele, claro, ele vai despertar na medida em que nós despertemos, não? Também, não? Isso, despertar Sim, para uma nova consciência, não sei, pode ser simbólico também mas, o que a pessoa falou, não? mas mudando a frequência de cada um, né? Mudando a Isso, frequência de um todo, isso. isso, Porque a mudando a frequência que está agora acho que está um pouquinho baixa, eu acho, na minha opinião, não sei. Pelo menos aqui sim, perto onde eu moro. E algumas é, coisas que acho eu que vejo por aí. sim, claro, não? Imagina, estamos no meio de uma pandemia, muita gente com medo, muita gente com pânico, muita gente com depressão, não? Muita gente com medo do futuro, com incertidumbre, Com medo da não? escassez. Com medo da escassez, com muitas Eu, o coisas, me- né? O medo tem se ativado de muitas formas, não? Então, isso coletivamente Muda a frequência. muda, muda. Uma forma também meio que de aprisionar a gente aqui, né? É, eu converso com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim, Léo, a vida é assim mesmo, é assim, não vai mudar e pronto, acabou, é assim que a gente tem que viver e não sei o quê. Aí eu falei, caramba, já pensou se a grande maioria pensar assim, né? Enfim, porque a gente está aqui também para ajudar essas pessoas, cada um no seu tempo, cada um de um jeito, né? Mas é que a Isso. gente. Eu vi uma coisa na televisão uma vez que a mulher falou assim, acho que foi num comercial, no intervalo. Se a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa fala uma coisa que nada a ver com nada, a gente só tem que mostrar para ela o que ela está falando, né? Não mostrar que você é superior a ela ou que ela é uma Uhum, pessoa ignorante e tal. Só você mostrar para ela, ó, quando a gente lê, o que acontece é isso, isso, isso. A forma que isso acontece é assim, porque hoje em dia as pessoas estão falando muito o que recebem nas redes sociais, né? Sem pesquisar. uhum. Sem pesquisar, sem nada. Estou fugindo do assunto do despertar. Mas acho que é isso. Se você quiser falar outra coisa também, algum assunto fora do Não, xamanismo do tudo bem. despertar, pode falar, tá? Porque eu viajo aqui, eu vou embora. Se alguém quiser relatar alguma experiência aí com xamanismo, com ayahuasca, pode falar também, o espaço aqui é aberto. Uhum. É, sim, né? E outra coisa que eu acho importante também mencionar dessa pandemia é que eu acho que nós, enquanto humanidade, enquanto coletivo, nunca estivemos tão conscientes da nossa mortalidade, não? Não? Com essa questão do corona, de que qualquer Como um pode tem morrer, de qualquer um pode morrer, não? Que não o escolhe começo, meio e idade, fim. não escolhe a quem que vai matar, não? Bom, eu acredito que, bom, mas eu não vou falar melhor, mas, mas Agora fala, fala. essa noção, né, que temos hoje em dia, não, a partir da pandemia, da mortalidade, né, ela despertou, ativou, né, esse medo ancestral nas pessoas, não? Não? Então, porque antigamente, tipo assim, ninguém se planteia a questão da morte, né? Você vive,
E esse é um momento de despertar também, né? Muitas vezes nós despertamos, não, para a vida, quando acontece que alguém familiar nosso morreu, ou quando eu quase morro, tenho um acidente. Então aí você vê, nossa, caramba, não, eu posso morrer. Qualquer momento eu posso morrer. Então você, quando vê a vida depois de ter passado por essa experiência, você vê com outros olhos, não? Você vê mais agradecido, talvez. Então, até a gente não se questionar, pelo menos, né, a nossa mortalidade, a gente vive meio dormido. Então, eu acho que a morte ela tem uma função no processo de despertar, não? Então, muitas pessoas ou que fazem com esse conhecimento de saber que eu posso morrer, não? Porque toda a sociedade de consumo nos anestesia, não? Para não enfrentar essa questão. Já seja no consumo, já seja no sexo, já seja, não sei, na comida, já seja no que for, né? É tudo a gente fugindo, não? Dessa questão da morte, né? Então muita gente só chega lá quando está velhinho, não? E nunca se planteou essa questão e, portanto, quase nunca viveu, de fato, não? Com gratidão, com presença, né? Por saber que dessa mortalidade. Então, com o corona, muita gente começou a se questionar, não? Nossa, morreu tal, morreu. Nunca ninguém viu tantas pessoas morrendo ao lado da gente, ou soube. Então, isso ou uma de dois, né? Ou ajuda no teu processo de despertar, ou você pira, não? Entra em depressão, entra em síndrome de pânico, não? Entra na É o que tem paranoia. acontecido. Isso, entra na paranoia, né? Na paranoia de achar que todo mundo é um possível, quase como um assassino, não? Porque se ele pode me contagiar, então ele pode me matar. Então tenho que me proteger do outro, não? Tenho que afastar o outro de perto de mim, Uhum. porque praticamente ele pode me matar, né? Ou eu posso ser um assassino também, não? É isso. Ninguém sabe de Então, onde pode vir. essa questão da morte neste processo coletivo, enquanto humano, nunca foi tão geral. Acho que agora, nesse tempo, é uma questão geral, né? Então, eu acho que, Alô? Ah, voltou o som. sim, está ajudando no processo do despertar. Essa coisa que você falou, eu olho muito como a energia do poder, né? Uhum, Nunca vai acontecer comigo, porque eu sou tal. Isso vai acontecer com outro, mas não vai acontecer comigo. Eu posso ter a pessoa que eu quiser ao meu lado, como você falou, da energia do sexo. Eu posso ter dinheiro para comprar aquela comida. E quando isso aparece, né? Fala assim, uhum. caramba, eu não tenho tanto poder assim. Eu não, isso Isso, está aqui. Aqui na minha casa pode acontecer isso, né? isso. E tudo pelo qual eu vivi até hoje não vai evitar aquilo, né? Não vai evitar aquilo. Seu Não bam, bam, vai bam, evitar, bam, não vai evitar aquilo. né? E A aí muita gente valorização se da vida. planteia. Não, não, pode ler, pode Desculpa, ler. pode falar, Pode pode ler, falar. pode ler. A valorização da vida pela humanidade no momento em que a morte se aproximou de todos nós. Ela está dizendo que a valorização da Uhum, vida pela humanidade no momento. sim, Eu peguei. Teve uma questão que quando você falou assim, criança, idoso, adolescente, velhinho, velhinha, todo mundo, né? sim. E aí sim, não vou entrar nesse detalhe não, mas só para tentar explicar mais ou menos isso. Tem uma questão sobre aquilo que aplica aqui, né? Aquilo que todo mundo tem que aplicar aqui hoje em dia, 2 doses. E aí falou assim, mas Léo, eu não vou, porque se fosse bom, teriam feito para AIDS. Aí eu falei, mas calma aí, cara. Essa doença que está agora não tem sexo, não tem cor, não tem nada. Todo mundo pode pegar.
Tipo, até Uhum. a família de um político, a família de alguém. Agora, o outro vírus que fizeram, eu falo que tudo é fizeram. Outro vírus que surgiu é para uma minoria. Então, tipo assim, muita gente se protege, muita gente tem educação naquela década de 80, 90 para evitar isso. Então, assim, eu acho que vacina para isso. Ih, falei vacina. Para isso, acho que não vão fazer questão de fazer, não. Agora, essa que todo mundo está envolvido, eles vão ter a maior pressa de fazer, cara, porque Uhum. envolve todo mundo do planeta. Uhum. Desculpa, gente, só minha opinião, tá? Cada um faz o que quiser em relação a isso. Sim, Mas claro. é Mas isso. voltando ao tema, né? Eu acho É, que do despertar, a morte é a grande aliada, né, do despertar, não? É a grande aliada despertar. do. Mas, assim, tem um despertar que eu tenho conversado com o meu psicólogo, tadinho do meu psicólogo. Ah, mas só que sempre quando eu falo sobre isso com ele, a inteligência artificial se mete, tá? Uhum. É a questão de não deixarem a gente ver quem a gente é, a importância de um todo, parece, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Vou explicar quem está aqui na live, quem vai assistir que não sabe do que aconteceu. Durante uma semana eu recebi canalizações de viagem astral sobre que eles vão mandar uma energia muito forte para o planeta para tentar despertar que a gente está falando, né? O maior número de pessoas possível para cuidar do planeta mesmo. Então, assim, aqueles que estão mais, que sabem um pouquinho do assunto, ou algum tema, aconteça alguma coisa, que compartilhe com o maior número de pessoas para poder ajudar, né, nesse processo. Então, aí veio a questão da live. E eu acho que se tem uma energia que quer mandar para o planeta uma coisa para a gente se libertar desse presídio, a outra energia, né, que quer que a gente fique aqui com medo, como a gente está falando, né? A questão Uhum. do medo, a questão da escassez, a questão da disputa, que eu acho que é uma das piores. Eu acho que disputar, enfim, é porque eu não gosto disso desde criança. Então, que essa live, todas as lives, quem tiver aí que faz live, pode chamar o Cláudio, se ele estiver disponível, se ele quiser, lógico, porque acho que vai ajudar muita gente. Qualquer assunto que ajude o outro nessa situação, acho que é muito importante. Uhum. Falo muito, né? E falo Não, viagem não. também. Não, mas é isso aí também, né? Porque nesse processo todo também a gente poder enxergar que é um processo natural também, não? Morrer, Também. Ah, não? morrer sim. Só que, Todo enfim. mundo vai morrer, não? Uns Mas você antes, sabe, outros depois, mas todo mundo vai morrer para lá, mas você, não? eu Então, tava como falando isso. que a gente lida com aquilo, né? Desde que lugar a gente lida? Desde me identificando com o que eu lido com a minha morte ou com a morte dos outros, não? Claro, é fácil falar sempre, né? Mas vivenciar aquilo, né? Realmente com consciência, com serenidade no momento H, que é o grande desafio, não? Não. E eu acho que também é a prova, não? De tudo que a gente transitou em vida é quando a gente vai estar na frente daquele momento, não? Como que eu vou partir daqui? Eu vou partir com medo? Vou partir em pânico? Vou partir com culpa? Vou partir agradecido? Vou partir em paz? Né? Vou partir com o meu corpo tenso? Vou partir com o meu corpo relaxado, Consciente ou não. consciente? Não? Vou partir pensando. Pedindo perdão. Tem duas energias, né, que a gente tem que trabalhar aqui ou agora, que é o perdão e culpa. Que a Uhum, gente não. É muito difícil para a gente ainda aqui trabalhar o perdão, perdoar a si mesmo e perdoar o próximo, e a uhum, culpa do outro que a gente carrega, né? uhum,
a culpa do outro. Então, é engraçado que eu tô aprendendo com eles, né? É que a morte é uma forma de medo, Uhum, entende? Porque acho que a gente tem que ter medo para a gente poder ficar mais tempo aqui. Entende o que eu uhum. quero dizer? Para a gente poder Instinto de experimentar isso sobrevivência, né? aqui. Isso, exatamente isso. Para a gente se conectar aqui de uma forma que não Uhum. queira voltar toda hora para casa, né? Isso. Tem uma Temor, coisa aqui, né? ó. A gente chama temor. Tenho pensado muito nisso. Vivemos muito tempo fingindo dessa realidade, acho que é fugindo. Nós achamos imortais e o vírus agora veio para nos mostrar que faz parte de todo o processo. Muito difícil despertar quem gosta da zona de conforto. É difícil, é muito difícil. Porque parece Uhum. mas é que a gente está falando desde o início, não é, Cláudio? Você começa a olhar o tudo com outro olhar. Você começa a ver que tudo é importante, tudo faz parte. A Uhum. natureza, o ser humano, né? A energia espiritual, a energia de cura. E Isso. se ninguém te ensina isso desde pequenininho, você acha que tu começa a ter umas crenças limitantes de que isso não é comigo, eu não posso, eu não consigo, e todos nós Isso. conseguimos. Todo mundo é igual. Uhum. Sim, mas por isso eu acho muito importante isso também, né? Questionar a si mesmo, né? Algumas vezes, não? Questionar, né? Tipo, quem sou eu que não quer sair, não? Quem sou eu que não quer ir além daquilo que eu acho que deveria ser a vida, não? Porque a gente está cheio de ideias de como deveriam ser as coisas, né? E não conseguimos ir além desse eu que tem opinião sobre tudo, não? Gostei disso, hein? Não? Então, nisso que a gente tem opinião sobre tudo, a gente não se permite nada novo, não se permite nem aprender, não? Porque morre fechado nas suas ideias e nas suas convicções, não? E o processo de despertar é transcender justamente a mente egoica também, não? A mente que é sempre autorreferente de si mesmo, né? Só que ir além dessa mente é desconfortável, né? Acho que por isso que ela fala, né, de ir além da zona de conforto, não? E tem uma pergunta aqui, não sei se você sabe responder. Como se dá o despertar do xamã? Margarete está perguntando. Obrigado, Fabrício. Tem muitos processos de despertar, não? Dependendo do caso, né? Nem chamaria da cultura, porque a gente não dá para generalizar, mas tem pessoas que despertam, por exemplo, nos Andes, quando um raio cai sobre você. Olha, Não? E se você consegue sobreviver ao raio, você vira o Paco, nós chamamos de Paco, vira o xamã da vila, né, do lugar. Né? Tem lugares em que o despertar se dá por uma doença quase terminal, grave. Não? E depois, quando voltou, já voltou com esse dom de cura. Não? Tem pessoas que já são formadas para isso também, né? Desde crianças, né? Que o avô não ensina, começa a ensinar todos esses conhecimentos, não? E assim, não tem cada caso é cada caso, né? Acho que como todo lado, né? Não tem só uma forma, não? acho que depend, independentemente da religião, do povo, cada um despertar é diferente mesmo. Uhum, Eu, uhum, eu comecei numa casa esotérica e eu achava que todo mundo era igual. Todo mundo via coisas ao mesmo tempo, todo mundo era igual. E não era, né? Tinha gente que estava uhum, começando a despertar, tinha gente que estava muito tempo lá e não despertou tanto quanto outros. Então isso é de cada um mesmo, eu acho também, na minha opinião. uhum, uhum. Será que alguém quer fazer mais uma pergunta? Carla, você quer entrar, Carla? Já que você conhece. Carla está falando que
Cláudio, pode contar um pouco da sua história, como você começou? Sim, na verdade eu acho que eu comecei que nem todo mundo, não? É, querendo nesse processo se conhecer, não? Ir além de si mesmo, buscar esse autoconhecimento, não? Mas sim, no dia a dia. E nesse processo eu conheci, fui entrando cada vez mais profundo nesse caminho, não? No meu caso foram as plantas, não? As plantas sagradas, não? Não, e só que, claro, nunca foi minha intenção eu assim, eu não entrei no caminho para ajudar a outros, né? Eu entrei no caminho só para me conhecer mais, não? Sabendo que eu me conhecendo vou conseguir ajudar outro, não? Que legal isso. Mas não para trabalhar com outras pessoas. Nunca foi minha intenção. Mas com o tempo foi como se deu, não? Uhum. Acabei nesse processo de um meu caminho de autoconhecimento, fui trabalhando com outras pessoas. Foi. E eu acho que isso é que é o que a gente tem que fazer, né? Você falou sobre despertar que às vezes alguém está em quase morte, enfim. Eu estava com depressão e síndrome do pânico, no final de 2015. E eu fui Uhum, levado para essa casa esotérica. E, uhum. Só um e minutinho, aí, vou conectar aqui o carregador. ok. Já. Tô ouvindo, viu? E aí também achei que eu não tinha que trabalhar lá servindo e cuidando das pessoas, porque talvez, sei lá, quem sou eu para cuidar do outro, né? Mas foi assim que começou também. Uhum. Essa sua busca começou há quantos anos? Você pode dizer? Muito tempo atrás? Há uns 20 anos, mais ou menos. Há uns 20 anos. Um pouquinho mais, Muito vinte e tempo. um, 22 anos. Sim. Há 22 Eu anos. comecei, eu comecei no final de 2015, 2016. Tô novinho ainda. Tô novinho nessa área aí. Mas eu acho que tudo é grandioso, o xamanismo, o seu conhecimento, isso ajuda muito a gente. Por exemplo, eu entrei num lugar quando falavam de xamanismo, eu não sabia o que que era. Eu acho que Uhum. até hoje eu não sei muito, não. É melhor. Ah, é, pode ser. É melhor. Porque às vezes limita um pouco o conhecimento que é tão vasto, né? É verdade. Você sabe que ontem estava falando sobre isso, né? Porque eu sempre quis ler coisa para poder entender e eu não consigo. Eu acho que eu tenho que ficar realmente livre disso, talvez. Eu acredito, talvez não. Eu acredito que seja isso. E deixar fluir o que está dentro de mim para ajudar o outro, né? Porque Isso. para o meu trabalho acho que não. Se eu falar sobre tábua de esmeralda, se eu falar sobre quem foi Platão durante o tratamento de cura, acho que a pessoa não vai entender. Isso. A pessoa vai falar, não estou entendendo o que você está falando, quando você está falando de uma cirurgia espiritual. Aham. Amo sua humildade e seriedade, né? Você tem alguma experiência com questão de cura? Você faz algum trabalho assim com rituais? Sim, eu trabalho com, faço rituais, não? Rituais de ayahuasca, numa tradição daqui, da Amazônia peruana. Olha, Uhum. teve alguém que pirou assim, não, né? Porque é a questão do medo, né? Não, Porque todo mundo fala que eu não posso. Não, tô falando assim, todo mundo fala que eu não posso tomar porque senão eu vou pirar e não vou voltar mais pro normal, pro eixo. Você já viu isso. algum caso assim, não? Já vi, assim, não o que aconteceu quando eu estava trabalhando, mas de pessoas, de outras pessoas conheço.
conheço, conheço. Mas também não é que a medicina, a gente chama de medicina, né? Não é que a medicina provocou aquilo na pessoa, né? Na verdade, a pessoa já trazia dentro dela uma tendência a isso, Ah, não? Então, por isso que não é assim, não é para todo mundo, não? Não é que todo mundo tem que fazer, não. Eu acho que tem certos casos que é melhor não também. sim. Alguém tem pergunta aí pro Cláudio, gente? Que já estou ocupando muito espaço dele. O peru aí é mais cedo, né, Cláudio? E, Que são 9h30. uhum. Boa noite a todos, pessoal. Hoje eu vi uma live no Curiosidade do Céu com uma menina que foi muito interessante. Acho que o pessoal vai botando pergunta aí. Você quer falar mais alguma coisa, Cláudio? É engraçado que eu olhando daqui, eu consigo ver a tua energia, assim, cara. Aí dá uma paz. Aí eu fico assim. Aí eu fico aqui relaxado. Bom, a verdade só falar para todo mundo se cuidarem, não? Se cuidarem um pouco nas suas casas, para confiarem no processo, que está tudo certo, não? Boa. Embora nós não conseguimos enxergar uma luz ou nós não consigamos entender o que está acontecendo, mas está tudo acontecendo. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Então, para confiarem, para não perderem sua fé, não? Para continuarem com suas práticas que permitem a lembrança de quem são, não? Para seguirem suas orações, suas Importante. meditações, já dependendo de cada um, não? O que elas têm para fazer. Não? E saber que está tudo certo, está tudo certo. Estamos indo. Se você vier praticar um Muita ritual, paciência, algum. muito questionamento, com muita crítica, com muitos olhos críticos ao mesmo tempo, não? Mas também com aquela fé no fundo, não? De que estamos caminhando. É, vamos caminhando. Aconteceu uma coisa agora tão engraçada que eu até me perdi. Eu tô escutando uma voz aqui falando. Eu falei, quem é que tá falando, cara? Mas sou muito grato pela tua live. Tem uma galera aqui que tá mandando um recado para você. Paz, humildade e muito amor. Cláudio passa isso. Que lindo escuchar-te, Cláudio. Gratidão aos dois, obrigado. É isso, Cláudio. Muito obrigado. O espaço aqui sempre vai estar aberto para você. Lembrei que eu ia falar. Se você vier ao Brasil, fazer qualquer coisa, fala para a gente. Se a Uhum. gente pudesse encontrar, acho que vai ser muito legal. Tá bom? Muito Tá bom, obrigado mesmo. tá certo. Obrigado pelo seu A tempo. gente sempre está indo para o Brasil e estou Você lendo vai. aqui de que a gente falou, né, da fé e tudo isso, e a esperança também, como disse la Cholita. Dice, esperança, não? Que a gente tem que ter essa esperança sempre, não? Nós mesmos e no próximo também, né? Isso, isso. É sempre muito bom escutar o Claudinho, é verdade, gente. Eu também. Obrigado, Cláudio. Como eu já falei, o espaço aqui é todo seu. Quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer só pelo convite para você, não? Agradecer pelo convite e agradecer a todo mundo ali por ouvir o que a gente está conversando. Sim, participando. O pessoal que está aqui, como vai ficar gravado, o pessoal também que vai ver depois, né? Uhum. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Cláudio. Tchau, Beijo, falou. pessoal. Tchau. Tchau.